Olá, vamos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre áreas e perímetros de figuras planas. Antes de começarmos, compartilhe com seus colegas e curta o meu canal. O que são figuras planas? Uma figura plana nada mais é que uma região plana fechada por segmentos de reta, no mínimo 3 segmentos. Em outras palavras, figuras planas são aquelas que possuem apenas duas dimensões, comprimento e largura. Quais são as figuras planas? Na geometria, as formas mais conhecidas de figuras planas são o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango, pentágono, hexágono, paralelogramo, dentre outros. Definição de área. Área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, gramado. A unidade de medida de área é o quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, dentre outros. Definição de perímetro. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar os comprimentos de todas as suas bordas, ou seja, todos os seus lados. A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma medida de comprimento, ou seja, metro, centímetro e quilômetro. Trapézio é uma figura plana. Ele é composto de uma base maior, uma base menor. Se nós cortarmos ele formando uma perpendicular, nós teremos a sua altura. Observem aqui. Se eu unir dois trapézios e tirar a altura que eu acabei de cortar, eu vou colocar ela do outro lado e transformarei esse trapézio em um retângulo. Portanto, a base, ficaria da seguinte forma: a base maior mais a base menor vezes a altura, eu teria a área do meu retângulo. Como eu tenho dois trapézios, a área do meu trapézio ficaria base maior mais base menor, vezes a altura, só que dividido por 2. Vejamos alguns tipos de trapézios. Eu tenho o trapézio AB paralela ABC, o ABCD. É um trapézio. Ele é um trapézio isósceles, porque o lado AB é igual ao lado CD. Aí eu tenho outros trapézios aqui. O AD paralelo a CD, ele é isósceles. Esse outro, AB e CD, é um trapézio escaleno. E por último, eu tenho um trapézio retângulo, pois o ângulo é reto. Para calcular o perímetro de qualquer trapézio, basta somarmos todos os seus lados. Então, P é igual a mais B mais C mais Bzão. É o perímetro. Paralelogramo. Ele tem dois pares de lados paralelos. Eu tenho a base, que é igual à base de baixo. E tem a altura. Se eu cortar meu trapézio, eu transformo esse paralelogramo em um retângulo. Portanto, a área do paralelogramo é base vezes altura. E para calcular o perímetro, eu tenho 2 vezes o A mais 2 vezes o B.
O paralelogramo é todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos. A diagonal de um paralelogramo divide em dois triângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Os lados e ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida. As diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios. Losango. Eu tenho a diagonal maior e a diagonal menor. Observem. Estou cortando ele pela diagonal. E estou ligando seus lados. Vejam, eu transformei o losango em um retângulo. Então, a área do losango nada mais é do que a área do retângulo, só que dividido por 2. Então, eu tenho diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Já o perímetro é a soma de todos os seus lados. O losango é todo quadrilátero que possui lados congruentes. As diagonais de um losango se dividem em 4 triângulos congruentes de mesma medida. As diagonais são bissetrizes e perpendiculares, formando ângulos retos. Os lados e ângulos opostos têm mesma medida, ou seja, são congruentes. E as diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios. O perímetro nada mais é do que lado mais lado mais lado mais lado, ou perímetro igual a 4 vezes L. Retângulo. Ele recebe esse nome porque possui ângulos retos. Vamos calcular a área desse retângulo. Contem comigo aqui o preenchimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Base 15. 16, 17, 18. Eu tenho altura 4. Se eu fizer 15 vezes 4, eu vou ter a área total do meu retângulo preenchidos por quadradinhos, que nada mais é que 15 vezes 4 igual a 60, que seria a área. Então, eu tenho como fórmula matemática para calcular a área, a base vezes a altura. O retângulo é todo quadrilátero que possui os ângulos congruentes, ângulos retos. A diagonal de um retângulo o divide em dois triângulos congruentes. Os lados opostos são congruentes, têm mesma medida. As diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios. E o perímetro nada mais é do que 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, que é o contorno do retângulo. Quadrado. Ele possui 4 lados congruentes de mesma medida. A área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, ou b ao quadrado se você resolver chamar o lado de base, de b. O quadrado é todo quadrilátero que possui os lados e ângulos congruentes. A diagonal de um quadrado o divide em dois triângulos congruentes de mesma medida. Diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios. O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado. Portanto, chegamos à seguinte conclusão. Os quadriláteros, eles são divididos em trapézios, paralelogramos, retângulos, quadrados e losangos. Voltamos aqui um pouquinho, pessoal. Os quadriláteros são classificados, então, em trapézios, paralelogramos,
retângulos, losangos e quadrados. Todo paralelogramo é retângulo, quadrado e losango. Os paralelogramos retângulos e quadrados de losangos também são trapézios. Por sua vez, trapézios, paralelogramos, retângulos, quadrados e losangos são todos quadriláteros. Triângulo. A área de um triângulo é o valor obtido calculando-se a metade da área do paralelogramo, que por sua vez é o produto da base pela altura. Logo, a área do triângulo é dada por, observem, área base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui um paralelogramo dividido em 2 triângulos. Então, a área eu faço base vezes altura. Como eu dividi em 2 triângulos, por isso que ele é a fórmula base vezes altura dividido por 2. Base, altura, dividido por 2. Nós temos aqui, pessoal, algumas fórmulas especiais para o cálculo da área de um triângulo, né? E então, isso aqui nós aplicaremos num outro momento. Coloquei para vocês como curiosidade. A fórmula principal que usaremos será, por enquanto, a base vezes a altura dividido por 2. Circunferência e círculo. Muitos consideram a roda uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade. Outros não a consideram uma invenção, mas uma descoberta. Define-se como circunferência o conjunto de todos os pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, chamado centro da circunferência. A distância é essa que é o raio. Define-se como círculo a região do plano delimitada por uma circunferência. É essa parte interna amarela. Elementos de uma circunferência. Eu tenho a corda, o diâmetro, o raio, o centro. Corda é o segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Já o diâmetro, ela passa pelo centro ligando de A a C. E o raio é a metade do diâmetro. História do π. Os egípcios sabiam trabalhar muito bem com as razões. Descobriram logo que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é a mesma para qualquer circunferência. Esse comprimento nada mais é que o perímetro da circunferência. Os seus primeiros registros na humanidade encontram-se no Egito, no papiro de Hind. Vários matemáticos tentaram calcular essa constante, como Arquimedes, Ptolomeu, Tissot-Chungchin, Aribata e o holandês Ludolf van Seulen, que calculou o π com até 35 casas decimais. Quando morreu, a esposa de Ludolf mandou gravar o valor do π no seu túmulo. Réplica da lápide do matemático holandês Ludolf van Seulen, com o cálculo do π, em 35 casas decimais. Mas foi graças a Euler que, em 1737, tornou-se conhecido o símbolo para o π.
π é a razão, né, entre o comprimento dividido pelo seu diâmetro. O π, ele vale aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional. Ele possui infinitas casas decimais. O π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Círculo. Vamos cortar o círculo em algumas partes iguais. Então, eu cortei ele em 8 partes iguais. Observem. Vou uni-los pelo centro. Eu fiquei com o comprimento dividido por 2. É a metade do comprimento. E eu tenho o raio. Portanto, a área do círculo é comprimento vezes raio dividido por 2. E a área fica, então, π vezes r ao quadrado. Resumos de algumas fórmulas das áreas de figuras planas. Eu tenho a do triângulo, do trapézio, do pentágono regular, do círculo, do retângulo, do quadrado, do paralelogramo e do losango. E tenho também o resumo das fórmulas dos perímetros de figuras planas principais: retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, triângulo, trapézio, pentágono regular e círculo. Bons estudos, pessoal!